Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs. Que nesta noite de sexta-feira todos possam estar juntos diante do Senhor. Noite em que nós separamos para orar, para adorar ao nosso Deus. Sabemos que a saudade ela está grande. Todos nós estamos ansiosos a voltarmos ao templo, a nos congregarmos juntos, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai administrando na maneira que é possível. Bom, duas coisas que eu queria dizer aos irmãos. Primeiramente, perdoe-me pela voz um pouquinho cansada e o rosto de sono. Nós estamos, como os irmãos sabem, fazendo a obra lá na igreja, né? O embolso ali da frente, e exigiu um pouco, não só de tempo, mas de um esforço bem grande nosso, em virtude do aluguel dos andaimes e do tempo que tínhamos, né? Na verdade, minhas férias terminam hoje, né? Já está até na hora de fazer novamente a barba. Minhas férias terminam hoje e eu precisava ainda terminar esse trabalho lá juntamente com os irmãos. Então, segue um pouquinho aí cansaço, né? Porque nós somos de carne. Então, estamos de fato bem cansados, mas graças a Deus o trabalho foi muito bom. Os irmãos vão poder ver lá, ainda há muito o que fazer. A gente tem um ditado que diz que sempre haverá muito o que fazer. Enquanto isso não acontece, né, de nós terminarmos a nossa caminhada aqui na terra e irmos aos céus, aonde a casa lá já está pronta, nós vamos dando o nosso melhor aqui na terra. A outra coisa que eu queria falar para os irmãos é que os irmãos já devem ter percebido já agora uma melhora no louvor. Como os irmãos sabem, nós começamos agora a gravar na igreja e estávamos gravando de forma externa e fizemos alguns ajustes para poder mudar isso e acreditamos que conseguimos achar eu diria um ponto ideal de gravação, pelo menos dentro dos recursos que nós temos. Então, hoje os irmãos já puderam com certeza perceber uma diferença. Mas vamos então nessa noite orar para entrarmos na palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor e nós queremos glorificar o Teu nome. Esteja conosco, nos abençoe, nos guarde. Fale nesse momento a nós, Senhor, que possamos estar todos diante do Senhor. Nessa breve meditação, que seja o Senhor a falar e que possamos ouvir a Tua voz. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, eu queria ler com os irmãos hoje, nessa breve meditação, livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, versículo 14. Vai nos dizer assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Eu queria me ater apenas a essa parte A do versículo. Ele é uma pergunta: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Esse texto ele vai falar no seu contexto da situação em que o Senhor havia prometido a Abraão e Sara um filho, mas os dois, ambos já eram idosos, e Sara ela era estéril. Nós vemos na palavra algo bem interessante. Eu queria falar sobre essa questão hoje da esterilidade, não propriamente da esterilidade física, porque nós sabemos que a esterilidade ela se dá, né, em algumas mulheres ou em alguns homens também, né, comum tanto a homem como a mulher, mas isso é porque nós somos feitos de carne, e aquilo que a gente sempre fala, né, qualquer tipo de problema de organismo, né, ele não dá em pedra, ele dá em humanos. Isso também é a causa do pecado lá do início, né? O Senhor, ele falou isso lá no início. Pois bem, não é sobre essa esterilidade que eu queria falar hoje com os irmãos. Eu queria pegar esse exemplo e trazer para uma esterilidade espiritual. Porque quando nós falamos na questão da esterilidade, nós observamos que ali havia um impossível. E é interessante quando o anjo pergunta isso para Sara, é porque no momento em que Sara escuta que ela teria um filho, ela deve ter observado a condição dela. Ela já não tinha mais o costume das mulheres, ela já era idosa, Abraão já era
idoso, e já haviam se passado 25 anos em que Deus havia falado com eles pela primeira vez que eles teriam um filho. Ou seja, o campo de adversidades era enorme. A primeira coisa que poderia passar pela cabeça de Sara é: aquilo que eu ouvi há 25 anos atrás, possivelmente Deus ele não irá mais cumprir. E é a primeira coisa que eu queria falar para os irmãos. Não importa o tempo, o que importa é a voz de Deus. Deus ele sempre vai cumprir no tempo que ele achar que é certo aquilo que ele prometeu. Uma das promessas que nós temos como talvez a principal promessa nesse momento é a volta de Jesus Cristo. Quando isso vai se dar? No tempo de Deus. Poderá ser agora, poderá ser que essa pregação que eu esteja gravando, os irmãos nem tenham ouvido ela, porque nesse intervalo de tempo, nesse curto intervalo de tempo, o Senhor pode vir e nos arrebatar aos céus. Eu sei que o tempo desgasta, e assim como Sara, algumas pessoas podem estar fazendo com que agora a sua fé seja estéril e não acredita mais na volta de Cristo. E eu queria dizer para você, nesse primeiro tópico, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não, nada é difícil ao Senhor, o Deus que tudo pode fazer. Sara poderia também estar olhando a questão agora da sua adversidade, do seu problema propriamente dito, ou seja, o seu ventre era estéril. E mais uma vez eu pergunto, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Talvez você possa olhar para você, meu irmão, e falar: coisas já ficaram para trás, coisas que deveriam ter acontecido na minha vida não vão mais acontecer. E você coloca isso no campo da esterilidade, mas eu queria perguntar para você: haveria alguma coisa difícil para Deus? É bem verdade, irmãos, que existem coisas que acontecem nas nossas vidas, que está na palavra de Deus, que são consequência dos nossos atos, é a lei da semeadura. Existem coisas que nós estamos colhendo hoje, que nós plantamos lá atrás. Mas eu queria dizer para você que quando nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, nós podemos, através da fé, pedir ao Senhor para que esses frutos que nós estamos colhendo, nós conseguimos administrá-los. Senhor, existem coisas, erros que eu pratiquei no passado e hoje eu estou lidando com isso, mas me faça lidar da melhor maneira possível. Me faça lidar de uma maneira que não envergonhe o teu nome. Agur, na palavra de Salmos, ele vai fazer uma oração que ele vai dizer: Senhor, não me dê muito, para que no meu engrandecimento eu venha a achar que não tenho falta de nada e digo que não dependo de Deus. E também não me deixe faltar nada, porque na falta eu venha roubar, poderia assim fazê-lo, e envergonhar o teu nome. Ou seja, existem coisas que nós precisamos entender que precisa ser na medida certa. E a medida certa de Deus é sempre aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu queria trazer outro exemplo desse momento de esterilidade, porque não somente Sara, se você observar na Bíblia, várias outras mulheres e homens que foram estéreis. E nesse caso aqui estamos trabalhando das mulheres, porque é o que a Bíblia fala, né, do ventre estéril. Então a Bíblia deixa claro que era do ventre da mulher que era estéril. Mas nós podemos olhar, por exemplo, Raquel, onde a Bíblia fala que Raquel ela era estéril. Jacó era esposo dela e Jacó já tinha tido filho com a outra mulher, com Leia, já tinha tido filho com as suas concubinas, né? Mas a Raquel, ela chega ao ponto de dizer a Jacó: Jacó, me dê filhos, senão eu morro. Havia um desejo intenso da parte de Raquel de querer ter filhos. E ela sabia que a esterilidade dela era algo que a impedia. Mas mais uma vez eu quero trazer a pergunta que o Senhor fez a Sara: haveria alguma coisa difícil? Porque Raquel levou aquele caso para Jacó e Jacó falou: sou eu, Deus? Se eu posso fazer alguma coisa por você? Mas a Bíblia fala que Deus, ele se lembrou de Raquel. Então, nós precisamos entender que dentro daquilo que nós podemos fazer, temos que fazer. Havia um desejo intenso de Raquel e ela foi pedir, ela foi clamar, ela desejou aquela mudança de status. Ela queria aquilo, ela desejava aquilo. Mas às vezes,
a esterilidade na nossa vida produz a descrença e nós simplesmente não desejamos mais. Nós não oramos mais, nós não louvamos mais, nós não adoramos mais. E eu queria dizer a você, queridos, que existem áreas das nossas vidas, e isso possivelmente eu esteja falando agora ao seu coração, e peço a Deus que não seja minha voz, mas que a voz de Deus possa estar te alcançando, e fazer uma pergunta para você, sem nenhum tipo de acusação, mas qual área da sua vida possivelmente está estéril? Qual área da sua vida não tem dado frutos? Qual área da sua vida está coberta pela incredulidade? Se há essas áreas na sua vida, se há, eu quero dizer para você, haveria alguma coisa difícil ao Deus que tudo pode? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Eu quero trazer mais um exemplo de mais uma mulher, a mulher de Manoá. A Bíblia vai dizer que na época em que Israel estava vivendo uma total adversidade, sendo reprimido pelos midianitas e pelos filisteus, a Bíblia vai dizer que a mulher de Manoá era estéril, e Deus trouxe do ventre da estéril o homem mais forte do mundo. É interessante, nós sabemos que a força de Sansão era porque o Senhor a dava, mas nós podemos dizer que Sansão foi, sem dúvida, o homem mais forte descrito no mundo. Em épocas que nós vemos hoje do Super-Homem, do Homem-Aranha, dos heróis da Disney, né, e tantos outros por aí, nós sabemos que na palavra de Deus, Deus ele deu força ao homem. Mas é interessante quando nós olhamos isso sobre outra perspectiva, é que quando Deus ele dá força a um ventre que não era frutífero. A mulher de Manoá, ela era estéril, e a Bíblia fala que do ventre da estéril, Deus suscitou Sansão. Eu quero dizer para você, queridos, que quando você supera, quando você leva ao Senhor a tua dificuldade, e você consegue com isso superar aquilo, sem dúvida nenhuma, nós podemos ter absoluta certeza que do ventre da esterilidade, Deus ele vai fazer aquilo que ele desejar, assim como aconteceu com Ana, mais uma mulher que era estéril, e na época em que Israel estava com carência de liderança, a Bíblia vai dizer que Ana desejou um filho, e Ana pediu um filho a todo custo. Ana pedia, orava, clamava ao Senhor. Mas no momento em que Ana mudou a sua oração, ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele não será meu, mas ele será teu. A Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana e fez com que Ana viesse a dar um filho. E Ana deu luz a um filho chamado Samuel. Ou seja, enquanto Ana estava pedindo um filho, Deus não olhou por ela. Porque Deus ele queria não somente um filho para Ana, Deus queria um sacerdote para o seu povo. Existem momentos que nós precisamos entender nessa palavra que às vezes nós estamos orando errado. Existem coisas que Deus segura na nossa vida simplesmente pela sua soberania. E nós precisamos entender, como Cristo disse na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus sempre será, de alguma forma, melhor para nós. Se nós não conseguirmos ver isso hoje, será amanhã. Se nós não conseguirmos ver amanhã, será na eternidade. Mas eu quero dizer para você que existem coisas que estão no coração de Deus para nós, mas que Deus não libera enquanto nós não conseguimos entender o valor daquilo que nós estamos pedindo. Ana pedia um filho, mas Deus queria um sacerdote. Quando Ana falou: Senhor, se o Senhor me dá, ele será teu, Deus lembrou de Ana. A última palavra que eu queria falar, o último exemplo que eu queria falar é sobre Isabel. Havia, naquele momento, 400 anos em que Deus ele não se manifestava na terra. Nós estudamos isso aí nos nossos estudos de terça-feira, no período interbíblico ou intertestamentário. Havia um silêncio de Deus de 400 anos. Irmãos, 400 anos é muito tempo. Se uma geração são marcadas basicamente por 70 anos, olha quantas gerações se passaram sem que a voz de Deus se manifestasse na terra. Mas a Bíblia fala que quando Deus ele se manifestou, ele trouxe a voz que clamaria no deserto. E como que Deus fez isso? Ele olhou para Isabel, e Isabel era estéril.
Deus ele foi lá do meio do nada. Deus ele foi do meio da impossibilidade humana e fez dali vir aquele que clamaria no deserto. Eu posso dizer para você que você pode ter alguma área da sua vida que tenha esterilidade, mas que você tenha o mesmo desejo que Raquel teve. Alguma área da sua vida que esteja com esterilidade, mas que você possa ter o mesmo entendimento que Ana teve. Se existem áreas na sua vida que são estéril, que você possa ter a mesma, eu diria, a mesma perseverança que Isabel teve. A Bíblia vai dizer que Isabel era justa perante ao Senhor e ela era íntegra. Mesmo com as impossibilidades que ela tinha, ela levava a vida dela íntegra e justa diante do nosso Deus. Então não permita que as esterilidades da sua vida façam com que seja fator determinante para que você venha se afastar do Senhor. Mas antes, que ela venha servir para um ponto de reflexão, para que você fale, nessa área, eu preciso necessariamente mudar. Queridos, essa foi a palavra de hoje. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento de quarentena, né? Estamos todos de forma, eu diria, humanamente ansiosos a voltar à normalidade, mas que o Senhor esteja conosco, que você continue fazendo a sua parte, se dedicando ao Senhor, na medida, encontre tempo para tudo, porque nós estamos em época de quarentena, então nós sabemos que o tempo está sobrando. Mas uma coisa que eu peço a você, no momento que nós estivermos no culto, não deixe isso passar, né? Esteja no culto com a sua família, esteja no culto na hora dos estudos, esteja na hora da escola bíblica dominical, porque é a maneira que nós temos hoje de estarmos reunidos. E sabemos que a oração, ela nos une. Então vamos orar, vamos pedir, vamos clamar ao Senhor, porque sabemos que essa fase vai passar. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Esse é o tempo de estarmos humanamente separados, mas é o tempo também de estarmos mais juntos do que nunca, em espíritos e diante do nosso Deus. Fique na paz, que Deus possa todos nos abençoar.